No livro dos Atos dos Apóstolos, vemos que na igreja, no início, havia tempos de paz. O disse várias vezes, a igreja crescia em paz e o Espírito do Senhor se difundia. Tempos de paz. Também tempos de perseguição, começando da perseguição a Estevão. Depois, Paulo perseguidor convertido, depois ele perseguido. Tempo de paz, tempos de perseguição. E também havia tempos de turbamentos, tempos de transtornos. E nisso, esse é o tema da primeira leitura de hoje. Um tempo de transtornos. Soubemos que alguns de nós, ficamos sabendo que alguns dos nossos, escrevem aos apóstolos, aos cristãos, que alguns daqueles vindos do paganismo, ficamos sabendo que alguns dos nossos, que não foram enviados por nós, aos quais não demos nenhum encargo, foram transtornar-vos com espírito que vos transtornaram. O que aconteceu? Estes cristãos que proveniam dos pagãos acreditaram em Jesus Cristo e receberam o batismo. E estavam felizes, receberam o Espírito Santo do paganismo ao cristianismo, sem alguma etapa intermédia. Ao invés destes que se chamam os judaizantes, defendiam que não se podia fazer isto. Se alguém era pagão, primeiro deveria fazer-se judeu, um bom judeu, e depois fazer-se cristão, para fazer a linha da eleição do povo de Deus. E estes cristãos não entendiam isso. Como nós somos cristãos de segunda classe, não se pode passar do paganismo diretamente ao cristianismo. Não é que a ressurreição de Cristo dissolveu a antiga lei e levou a uma plenitude maior ainda. Estavam transtornados. Havia muito isso entre eles. E aqueles que queriam isto eram pessoas que, com argumentos pastorais, argumentos teológicos, alguns também morais, defendiam que não, que se deveria fazer a passagem assim. E isto colocava em discussão a liberdade do Espírito Santo, inclusive a gratuidade da ressurreição de Cristo e da graça. Eram metódicos e também rígidos. Destes, Jesus havia dito que os mestres, não, os doutores da lei, ai de vós que percorreis céus e mar para fazer prosélitos. Quando encontrais, fazeis pior que antes. Fazei-os filhos da hiena. Mais ou menos assim. Diz Jesus no capítulo 23 de Mateus. Esta gente que era ideológica, mais do que dogmática, era ideológica. Tinham reduzido a lei, o dogma, a uma ideologia. E se deve fazer isto, uma religião de prescrições. E com isto tiravam a liberdade do espírito.
E as pessoas que seguiam eram pessoas rígidas, pessoas que não se sentiam comodamente, não conheciam a alegria do Evangelho. A perfeição do caminho para seguir Jesus era a rigidez. Você deve fazer isto, 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 isto. Estas pessoas, estes doutores, manipulavam as consciências dos fiéis e os faziam tornar-se ou rígidos ou iam embora. Por isto, eu me repito muitas vezes, digo que a rigidez não é do bom espírito, porque coloca em questão a gratuidade da redenção, a gratuidade da ressurreição de Cristo. Isto não é uma coisa antiga. Durante toda a história da Igreja, isto se repetiu, não? Pensemos nos pelagianos, esses rígidos famosos. E também nos nossos tempos, vimos algumas organizações apostólicas que pareciam propriamente bem organizadas, que trabalhavam bem, mas todos rígidos, todos iguais um ao outro. E depois soubemos da corrupção que havia dentro, inclusive nos fundadores. De ver rigidez, onde está a rigidez não há o Espírito de Deus, não se encontra o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é liberdade. E esta gente queria fazer passos tirando a liberdade do Espírito de Deus e a gratuidade da redenção. Para ser justificados, você deve fazer isto, 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 isto. A justificação é gratuita. A morte e a ressurreição de Cristo é gratuita. Não se paga, não se compra, é um dom. E estes não queriam fazer isto. É bem a estrada. Os apóstolos se reúnem neste concílio e, no final, escrevem uma carta e começa assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor outras obrigações. E colocam estas obrigações morais de bom senso, não? Não confundir cristianismo com paganismo. Abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, etc. E no final, quando estes cristãos que estavam transtornados, reunidos em assembleia, receberam a carta e, quando a leram, se alegraram pelo encorajamento que infundia. Do transtorno à alegria. O espírito da rigidez sempre leva você ao turbamento, ao transtorno. Mas isso eu fiz bem, não fiz bem, o escrúpulo. Isto. O espírito da liberdade evangélica leva você à alegria. Por quê? É propriamente isso que Jesus fez com a sua ressurreição. A alegria. A relação com Deus, a relação com Jesus não é uma relação assim, de fazer as coisas. Eu faço isso e você me faz aquilo. Uma relação assim, dizem, me perdoe, Senhor, comercial. Não. É gratuito. Como é gratuito? Como é gratuita a relação de Jesus com os discípulos. Vós sois meus amigos. Não vos chamo servos, chamo-vos amigos.
Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Esta é a gratuidade. Peçamos ao Senhor que nos ajude a discernir os frutos da gratuidade evangélica dos frutos da rigidez não evangélica. E que nos liberte de todo o transtorno daqueles que colocam a fé, a vida da fé, sob as prescrições casuísticas, as prescrições que não têm sentido. Refiro-me a estas prescrições que não têm sentido, não aos mandamentos. Que nos liberte deste espírito de rigidez que nos tira a liberdade.